Bem, queridos, hoje é a nossa quarta e última aula do curso de hermenêutica, tá? E seguindo o roteiro da apostila, na aula passada nós vimos regras de interpretação e vocês fizeram alguns exercícios aí, né? 2 exercícios sobre a passagem de 1 Pedro 3, né? Se Jesus foi ou não ao inferno é o foco do exercício, e também sobre o que é o pecado para a morte e tal. Depois eu mandei o áudio para vocês, né? Não sei quem pôde ouvir, são acho que uns 13 minutos, né? Eu explicando com mais detalhes, e nós encerramos a aula na semana passada com isso aí. Nós vamos começar hoje com as figuras de linguagem, tá? Hoje nós vamos ver essas figuras de linguagem aí, essas 8, e vamos ver a aplicação dos textos bíblicos, e vocês farão um exercício. Será que a Ana Lúcia vem hoje? Alguém tem notícia? Diz que vem, né? Tá bom, então vamos ver logo as figuras de linguagem, para quando ela chegar dá tempo ela fazer os exercícios, tá? Bem, a Bíblia é um livro repleto de figuras de linguagem, que também são chamadas de figuras de retórica. Uma figura de linguagem é aquilo que não é literal. O que é literal é exatamente como está escrito. É da letra, da letera. Literal exatamente como está escrito. Tá? Nós usamos figuras de linguagem o tempo inteiro. Todo mundo, em todos os povos. E existem quase 50 figuras de linguagem. Nós só vamos ver 8 aqui, né? Mas existe muito, se vocês quiserem pesquisar mais, tá? Vamos usar as mais comuns, mas antes deixa eu fazer uma distinção do que é literal para o que é figurado. Ficou na moda, por aqui na nossa região, o povo falar eu estou ou alguma coisa literalmente, quando não é literalmente. Literalmente é quando as palavras têm um sentido usual e comum, quando não possui outro sentido. Por exemplo, se alguém estiver muito cansado hoje e dormir, né, feito uma pedra, amanhã ninguém pode dizer assim, eu literalmente morri ontem. Então se afaste de mim. Se literalmente morreu, é porque morreu mesmo. Agora, se você quer dizer eu estava muito cansado, não é literalmente, porque eu morri aí não quer dizer que você morreu, quer dizer outra coisa. Quer dizer que você está muito cansado, é uma metáfora, tá? Eu lembro de uma vez um aluno que disse assim, professor, eu estou literalmente pendurado na sua matéria. Eu imaginei o quê? Já que ele falou literalmente, eu pensei, a minha matéria é o quê? É o meu corpo. Como ele disse que estava literalmente pendurado na minha matéria, eu imaginei eu bem grande assim, e ele agarrado no meu tornozelo assim, Bruno, porque ele falou literalmente, na minha matéria. Agora, se ele tivesse dito, Bruno, eu estou pendurado na sua matéria, eu saberia que era figurado. Não é na minha matéria, no meu corpo, mas na minha disciplina. Ou se ele tivesse dito, estou pendurado na sua disciplina. Pendurado aí também não é literal, não é? Porque ele quer dizer que está com pendência. Então, muitas vezes, isso o povo da televisão fala direto, de maneira errada. Eu literalmente babei aqui. Quando vê uma comida muito gostosa, eu literalmente babei. Cadê a baba? A gente olha e não tem baba. Eu estou literalmente babando. Não está. Está babando, mas não é literalmente. O babando quer dizer que está com água na boca. Está achando aquela comida muito saborosa, muito suculenta. Mas não é literalmente, tá? Então, literalmente, ou algo literal, é algo conforme está escrito. Tá bom? A gente não pode dizer assim, Jesus literalmente saciou a minha fome. Não, ele sacia a nossa fome espiritual, não é literal. Literalmente saciar a fome é quando a gente come um prato de arroz e feijão. Aí passou a fome, tá? Jesus é literalmente a porta. Não, não é. Ele é a porta, mas não é literalmente. Ele é uma porta figurada. Alguém imagina Jesus com a maçaneta, com dobradiça, com forra, né, que chama? Não é. Ele não é uma porta, né?
Então essa é a diferença. Quando nós usamos figuras de linguagem, é porque essa linguagem, cada uma dessas aqui ou as demais que nós não vamos abordar, elas apontam para outra realidade, um significado melhor ou diferente, tá? Então vamos seguir aí. Vamos ver metáfora, né? Esse texto eu quero a ajuda de vocês, tá? Com a Bíblia aí. Esse texto de João 6,35 Jesus é a porta, né? Eu sou a porta, tá? Acabei de falar dele. Vocês podem abrir aí em Lucas 13:32. Lucas 13:32. Pode ler, por favor. E lhes respondeu: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Ok. Sobre quem Jesus está falando aí? Quem lembra? Sobre Herodes. Isso que ele fala de Herodes é literal? Herodes é uma raposa? É o nome da raposa que anda por lá? Não é. Pois é. E de dizer aquela raposa, ele é como uma raposa. Aí a gente precisa ver o que significava raposa naquele contexto e tal. Então não é uma raposa mesmo, tá bom? É uma metáfora. A palavra metáfora é quando a palavra significa quando está fora da meta. Não é literal. Uma metáfora é uma comparação sem a palavra como. Eu sou a porta, Jesus disse. É uma metáfora. Se ele dissesse assim, eu sou como uma porta, seria uma comparação, seria outra figura de linguagem, que eu não coloquei aí, que é chamada de símile. Símile ou comparação. Símile, de onde vem similar, semelhante, né? Não há uma diferença entre o remédio genérico e o similar. O similar é o parecido. O genérico é igualzinho, só que é de outro laboratório, outra marca. E às vezes é mais caro, às vezes não é. E geralmente o genérico é mais barato, né? Então, uma metáfora é uma comparação sem a palavra como, né? A gente poderia dizer assim também, uma outra metáfora: o time do Corinthians é uma máquina, tá bom? Porque está batendo todos os recordes aí. Mas isso é uma metáfora, porque o time do Corinthians não é uma máquina, são 11 jogadores, são pessoas, são seres humaninhos, né? Como o pessoal fala na internet. Então é uma metáfora. Agora, se eu quisesse comparar mesmo, usando tudo direitinho, eu diria: o time do Corinthians é como uma máquina, né? Enfim. Bem, na Bíblia há dois tipos de metáfora em relação a Deus, tá? É o antropopatismo e o antropomorfismo, como tem aí na apostila, tá? A palavra antropos significa homem, é a palavra homem em grego, tá? Homem. Então, antropopatismo é quando emoções, paixões e desejos humanos, ou seja, os sentimentos humanos, são atribuídos a Deus, né? O primeiro exemplo aí de Gênesis 6:6, não precisa a gente abrir esse, a gente já conversou bastante, que é quando o texto diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus não pode se arrepender, porque isso pressupõe surpresa e erro, tá? Então, de uma forma figurada, é que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Quer dizer que ele ficou muito chateado com a atitude que os homens estavam fazendo, tá? Muito triste. Então, como é um sentimento humano, o arrependimento é atribuído a Deus aí, é um antropopatismo. Vamos ver esse exemplo de Deuteronômio 13:17, por favor. Deuteronômio 13:17. 13:17. Também nada do que for condenado deverá ficar em tua mão, para que o Senhor te aparte do ardor da sua ira, e te faça misericórdia, e tenha piedade de ti, e te multiplique, como jurou teus pais, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, e guardares todos os mandamentos e seus mandamentos, que hoje te ordeno, para fazeres o que é reto aos olhos do Senhor teu Deus. Ok. O antropopatismo aí está onde? Qual a expressão desse versículo? Faça misericórdia, tenha piedade.
ardor da sua ira. Ardor da sua ira. O ardor da ira de Deus. Tá? Então, Deus é apresentado aí por Moisés como alguém que arde em ira de vez em quando. Isso aqui é por causa. Dormir. Né? Lá atrás, né? O ardor da ira de Deus. Então, Nem cabelo gostaria, né? não quero não, obrigado, quero não. Só é boa aquela sem braço, mas não tem, né? Tem, agora da criança. Não, se preocupe não. Tá tranquilo aqui. Depois eu pego qualquer coisa. Obrigado. Tá? O ardor da ira de Deus também é. Não quer a mesinha, Não, não? aqui tá ótimo. Obrigado. Vamos ver Efésios 4:30. Já pode ler. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo se entristece. Como é que ele se entristece? É interessante porque, por exemplo, o Espírito Santo pode estar triste comigo, mas feliz contigo. Isso não afeta ele. Não é como nós. Quando a gente está triste, a gente está triste. A gente pode até fazer o seguinte: ficar chateado. Por exemplo, eu posso ficar chateado contigo, mas com Paula não. Só que na minha relação com Paula, a minha chateação contigo vai acabar afetando. Olha, eu não tô muito bem hoje não. Ricardo me fez uma raiva, eu estou meio chateado hoje. Então eu não vou tratar ela como de costume, por exemplo. O Espírito Santo não tem isso, né? Pode estar chateado comigo aqui e com vocês estando em comunhão com ele, tá? De certa forma, de uma forma ou de outra, aí é uma linguagem antropopática, porque fala do sentimento do Espírito Santo, a pessoalidade dele, né? Ok? Outro tipo de metáfora em relação a Deus é o antropomorfismo. Deixa eu ver aqui um negócio. Tá, depois desse aqui, me lembrem de uma referência de Mateus, se eu esquecer, que não está aí, tá? Anotei. O antropomorfismo, na verdade, qualquer linguagem que fala sobre Deus, das emoções de Deus ou do corpo de Deus, pode ser tido como linguagem antropomórfica, tá? Eu não coloquei aí, só coloquei como metáfora, mas linguagem antropomórfica, de forma geral, tanto faz, pode ser sentimento ou corpo de Deus, tá? Mas, como a gente está vendo aqui, separadinho, existe o antropopatismo e o antropomorfismo. Lhes são atribuídos membros corporais e atividades físicas. Bom, vamos fazer o seguinte: você abre aí em Êxodo 15:16. Você, Paula, Salmo 34:16. Você, Lamentações 3:53. 3:56. Todo mundo achar, a gente lê, para não atrapalhar. Jeremias, Lamentações. Pode ler, cara. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Pela grandeza do teu braço. Moisés atribui o poder de Deus como sendo o braço de Deus, ou a destra de Deus, né? O braço direito, tá? Deus tem braço? Não, Deus não tem forma humana, ele é espírito, foi o que Jesus disse. É a proposição clássica sobre Deus. Como é que ele é? Ele é espírito. Espírito não tem braço, mas é atribuído isso aí para que o homem entenda um pouco da atividade divina. Salmo. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Ok. Quer dizer que Deus não se agrada de quem é malvado, né? A face, mas não quer dizer que Deus tem uma face como nós. Tá bom? Obrigado. Rodrigo. Tu ouviste o meu clamor, não fechas teus ouvidos
ao meu grito de socorro. Deus tem ouvido? Não tem, que é espírito, mas ele ouve as orações. E para a gente entender melhor, é tido como Deus tendo ouvidos. Ele ouviu nossas orações. Quer dizer que ele atendeu, né? Ele ouve qualquer oração, mas nem sempre responde com sim, né? Zacarias 14:4 e você Tiago 5:4, por favor. E você Mateus 23:37. Está arejado hoje em João Pessoa, né? Esses dias está bem arejado. Eu já vi. Nem parece de uma pessoa. É? Tá frio, gelado. Manda brasa. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Os seus pés estarão no monte. No monte, qual monte mesmo? Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras. Ok. Os pés de Deus. Tiago. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído clamam, e os clamores do que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Nós temos duas figuras de linguagem aí, pelo menos, né? Prosopopeia, que é a referência número 6. A prosopopeia é quando coisas inanimadas falam, né? O salário clama. O salário não clama, né? Mas o foco aí desse texto é que entraram nos ouvidos do Senhor. Aí é outra figura, que é o antropomorfismo, tá? Preste atenção nessa referência que o Rodrigo vai ler, por favor. Jerusalém, Jerusalém, você matou os profetas, apedrejar e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos, debaixo de suas asas, mas você não quisera. Ok, veja só, essa não é uma passagem antropomórfica, tá? Tá fechado o portão? Não, está aberto. Não, o Tibério vai entrar, pode deixar fechar, tá aberto, ele entra. Veja só, Bota o cadeado, velho. Porque para ele quer entrar é só puxar. Bota o cadeado aí. Pronto, bota o deixa só. Pronto. ok, essa passagem não é uma linguagem antropomórfica. Vocês querem que ele leia de novo? Jerusalém faz. Lê de novo, por favor. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, apedreja os que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos, debaixo de suas asas, mas você não quiseram. Ok. Não é uma linguagem antropomórfica porque Jesus é que está falando aí. Quando Jesus diz assim: quantas vezes eu quis reunir vocês como a galinha junto aos seus pintinhos e vocês não quiseram, Jesus não está, o texto não está falando, comparando Deus a uma galinha. No Salmo 91, ele é comparado a uma ave, né? Aqueles que estão debaixo das asas do Senhor estão seguros. Esse é outro tipo de linguagem antropomórfica, que é o zoomorfismo. Zoomorfismo, tá? É quando Deus é comparado com um animal. Nesse caso aí não é zoomorfismo, nem é linguagem antropomórfica, mas é uma metáfora, porque Jesus é Deus encarnado aí, ele é um ser humano, e ele diz: quantas vezes eu quis fazer isso, como a galinha faz aquilo.
Quis juntar vocês debaixo das minhas asas como se fosse uma galinha, e vocês não quiseram. Não seria uma comparação que a palavra como? É uma comparação, nem é metáfora, nem é linguagem antropomórfica. Tá bom? Peguei esse exemplo para mostrar que é em relação a Deus espiritualmente falando, tanto Deus Pai quanto o Espírito Santo. Quando é com Jesus, não, porque Jesus encarnou. É um homem falando e ele está comparando. Ok? Ficou clara a ideia aí? Vamos lá. Segunda figura de linguagem. Metonímia. Metonímia é quando aparece. Estou na página 4, nas figuras de linguagem, tá? Da página 4 da apostila. Do efeito pela causa. O texto que eu separei diz assim: duas nações há no teu ventre. No caso aí são os progenitores pela descendência. Não havia duas nações no ventre de Rebeca. Havia? Havia duas crianças, dois bebês. Dois cabinhas de peia, né? Que se tornaram depois, né? Mas eram dois bebês, né? Duas nações há no teu ventre. É o efeito pela causa. Pode ser da causa pelo efeito, né? No caso aí, eles têm Moisés e os profetas. No caso, são os autores e seus escritos, que representa aí o Antigo Testamento, né? Toda a lei. Lembram ainda a parábola de Lucas 16? Permita que eu vá lá e fale para os meus, que eu volte para pregar, né? Não, eles têm Moisés e os profetas, Deus disse, né? Pode ser do sujeito pelo atributo ou adjunto, como ele nos interpretou, no caso aí, daqueles sonhos da época de José lá no Egito, né? Não é que o faraó tivesse interpretado eles, mas os sonhos deles, né? O caso do copeiro e do padeiro, né? Um volta, o outro vai para a forca. Eu não lembro quem é quem, tá bom? Ok, então isso é a metonímia, tá? Isso também há muito na Bíblia. Terceira figura, sinédoque. É a substituição de uma ideia por outra que lhe é associada. Assemelha de certo modo a figura anterior, a metonímia, mas a relação em que se encontra é a mais física do que mental. Vou dar exemplo, tá? Nessa figura há certa identidade entre o que é expresso e o que se quer designar. E eu coloquei por último. É um modo de expressar o mais pelo menos ou vice-versa. No caso aí, do gênero pela espécie e do especial para o particular também, pode ser. Ia ter com ele Jerusalém, com João Batista, né? E toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão. Primeiro, não significa que a cidade de Jerusalém, a região da Judéia e a região do Jordão ia para algum lugar. Segundo, não quer dizer que todas as pessoas iam. Quer dizer que muita gente desses lugares ia ter com João Batista. Ia ter com ele, tá bom? Outro exemplo é do Antigo Testamento. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. A terra, nesse caso aí, significa o quê? Os homens. Boa noite. Ok, outra figura, a número 4, é a hipérbole. Ana Lúcia, leia aí, por favor. Abra aí, por favor. Números 13 e 33. Ricardo, Deuteronômio 1:28 e Tibério, João 21:25. Também vimos além gigantes, filhos de Anak, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, éramos aos seus olhos. Minha amiga, agora você imagine um homem que tinha proporcionalmente o tamanho de um ser humano para um gafanhoto. O gafanhoto é desse tamanho, né? Chega aqui no ossinho da risada, né? Esse ossinho aqui, né? Então eles estão exagerando por causa do medo. Eles ficaram tão apavorados, os 10 espias, né? Eles eram gigantes, mas eles eram tão grandes que era como se nós fôssemos gafanhotos e eles eram homens de quê? Quantas vezes maior nós somos do que um gafanhoto? Sei lá, umas 100 vezes. Que tamanho desses homens eram, né? Eles tinham 200 metros de altura? Não tinham, né? Eram homens fortes, grandes, mas não era exatamente como um gafanhoto. É um hipérbole.
é um exagero. Menino, já mandei você entrar 1000 vezes, né? A mãe de todo mundo já falou isso, né? E também a expressão, ô mãe, todo mundo vai, você não é todo mundo. Minha mãe me ensinou que eu não sou todo mundo, né? Ok, Deuteronômio 28. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Agora imagina a cidade fortificada até o céu, né? As cidades nessa época aí, na época do Novo Testamento também, eram muradas, a cidade inteira era murada, né? E os muros eram bem largos, tá? O muro de Jerusalém, por exemplo, era da largura, dava para 4 carros de batalha correrem em cima do muro, de um para o outro, né? Jericó também, era bem largo. Então, era como se fosse desse tamanho aqui, de uma parede a outra desse templo, a largura do muro da cidade, em volta dela toda, tá? As cidades eram assim, tanto que Raabe mora em cima do muro de Jericó, com a família dela. Ou seja, não era um muro como esse nosso, de uma fileira só de tijolos. Eram muros bem fortes, porque as guerras eram assim, né? E quando se conquistava uma cidade, o muro servia para proteger a cidade. Não era como hoje, que tem as entradas das cidades são abertas, né? Não era assim, tá bom? Então é uma hipérbole desse muro chegando até o céu. Não existe isso, tá? João 21, 25. Coisas a que Jesus fez, as quais, se fossem escritas uma por um, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. É um hipérbole aí do Evangelho de João, dizendo que, para mostrar que Jesus escreveu, que Jesus fez muito mais coisa, né? Isso aí é um resumo do que ele está fazendo, né? Mas é claro que é um hipérbole. Não significa que tinha que ter livro no mundo inteiro. Jesus só viveu 33 anos, gente. Tá? E o ministério dele foi de 3 anos, 3 anos e meio, no máximo. Então, talvez aqui nesse ambiente aqui, coubesse a biblioteca inteira, com cada detalhe sobre o ministério de Jesus. Tá bom? Mas ele está dizendo aí que fez muito mais coisas. Tá? Então, essa é a hipérbole. Tá? Aparece em outros textos bíblicos. Nós temos também a ironia. Abra aí alguém, Gênesis 3, 22 e Juízes 10, 14. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Ok, onde é que está a ironia aí? Preste atenção direitinho. O homem se tornou como um de nós. O homem se tornou como um de nós. Deus está ironizando com o homem aí. Tá? Os olhos dele são abertos, mas o homem não se tornou como Deus. Porque o desejo humano era ser como Deus. Lembra que Satanás disse isso? Não, Deus... É porque ele sabe que no dia que vocês comerem disso aqui, vocês vão ser iguais a ele. Por isso que ele não quer. Aí eles, opa, é nós. Vamos ser igual a Deus? É nós, me dá aí, dessa jaca aí. Né? Dizem os teólogos mais requintados que era um coco, né? Vocês sabem, um coco. Porque diz que tomou e comeu. O que é que a gente toma e depois come? Só pode ser um coco, né? É muito bonito assim, os olhos. Não, hoje por causa do pecado, mas naquela época era bonito, né? Naquela época. É diferente. Deformaram o corpo. Aliás, você sabe de onde vem a ideia de que era uma maçã? Já ouviram falar? É porque a palavra fruto e maçã em latim são muito parecidas. Tem assim só uma espécie de um tio, fazendo uma vogal aberta e uma vogal fechada, a diferença. Então, quando a versão de Jerônimo, né, Vulgata Latina, a tradução da Bíblia em latim, foi concretizada, aí viram lá, alguém viu lá o fruto e leu maçã e ficou maçã.
né? Então, nem sei se tinha maçã ali, né? Devia ser um fruto que não tivesse em outro lugar, enfim. Mas hoje não é mais pecado não, pode comer de tudo, né? Paulo diz isso, que a gente pode comer de tudo dando graças a Deus. Ok, então isso é uma ironia. Deus está ironizando. Alguém lê aí Juízes 10:14, que eu vou achar aqui outra ironia. Pode ler. Se ele avisar sobre a referência de Mateus. Não, ele leu. Mas ele leu? Era aquela. Obrigado. Pode ler, quem achou pode ler. 10:14. Não, 10:14. E clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem do tempo da vossa angústia. Está ironizando, né? Elias também ironiza lá no Monte Carmelo, né? Lembra? Chama mais alto. Acho que Baal está viajando. Talvez ele esteja até dormindo, né? Se vocês chamarem mais alto, ele vai acordar. Aí tem gente que diz, Elias foi meio fudeiro ali com os caras, né? Foi, a ideia é essa, né? É mexer com eles, né? Mostrar que não há Deus fora do Senhor. Baal não existe, é um ídolo. Os ídolos não são nada. Abram aí em João 3, por favor. Há uma ironia muito grande aqui nesse texto. Eu vou ler, a partir do verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? O que é que Nicodemos faz aqui com Jesus? Tira onda, ironiza Jesus. Eram dois mestres conversando aqui, Nicodemos e Jesus, tá? Aí ele acha que o que Jesus está falando é muito absurdo, até se decepciona, porque ele chega para Jesus sabendo que ele é mestre, vai de noite, ele sabe que Jesus tem alguma coisa para falar, mas ele vai às escondidas, e aí Jesus vem com esse negócio de nascer de novo. Jesus respondeu, verso 5: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, olha, ele ficou admirado, né? Necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Jesus então tem paciência com ele, não é? Responde direitinho, mas ele quer tirar onda mesmo, né? Nicodemos, ó. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Aí Jesus, não, chegou a hora. Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas. Está ironizando. Você não é o sabichão aqui, não é você que sabe de tudo? Cadê agora? Você não é mestre em Israel? Porque Jesus não está falando um conceito novo não, gente. Ele está falando do que os profetas já haviam dito. Ezequiel fala do novo nascimento. O nascimento de Deus é o segundo a água e o Espírito, tá? Então Nicodemos tem que saber disso. Ele já tinha ironizado Jesus, e Jesus ironiza com ele aqui. Aí ele vai explicar o que significa nascer de novo, tá? Bem, então isso aqui também é uma ironia. Jesus deu respostas de vários tipos às perguntas que lhe foram feitas. Ele respondeu prontamente a algumas perguntas. Como é isso? Ele respondeu. Outras vezes ele contou uma parábola fácil e o pessoal não entendeu, ele explicou. A parábola do semeador, a parábola de João 10. Ele explica direitinho sobre o pastor, sobre as ovelhas e tal, mas não entenderam. Aí ele passa a explicar, né? O próprio texto diz isso.
Outras vezes Jesus responde com perguntas, tá? Outras vezes Jesus responde com parábola. O que eu devo fazer para ser? Qual é o maior mandamento da lei? Amar o Senhor teu Deus, toda tua alma, todo o teu coração, tal. O segundo, semelhante a esse, é amar o próximo a si mesmo, como a ti mesmo. Quem é o meu próximo? Aí ele conta uma história que nós conhecemos como a parábola do samaritano. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, tal. Pronto, aquilo ali foi uma resposta. Quem é o meu próximo? Outras vezes ele dá outra resposta porque ele não quer responder. Aliás, ele responde com uma pergunta porque ele não quer responder. Com que autoridade fazes isso? Vamos fazer um acordo? Eu vou fazer uma pergunta. Se vocês me responderem, eu respondo também. Manda brasa. O batismo de João era de Deus ou dos homens? E agora? Se a gente disser que é de Deus, porque não aceitou. Se a gente disser que é dos homens, o povo vai ficar revoltado. A gente se lascou. A gente não sabe não. Então eu também não digo. Acabou. Jesus não era um professor de métodos tradicionais não. Daqueles que entregam as coisas prontas. Ora sim, ora não. Depende da pessoa, da pergunta e da ocasião. Tá? As palavras mais duras de Jesus foram para aquelas pessoas que mais entendiam da Bíblia. 11 vezes aparece a pergunta nos evangelhos. 11 vezes. Nunca lestes? Jesus é quem falou essas 11 vezes. E ele pergunta isso, né? É uma pergunta, uma figura de linguagem, uma pergunta retórica para quem mais lia a lei. Você nunca leu não? Isso aqui? Porque a questão não é apenas ler, como nós estamos vendo nessa disciplina, mas é como nós vamos ler. Quem é que está falando? Não é apenas o que está escrito, mas é o que está sendo descrito. Quem está falando? Quem escreveu? Qual o propósito por trás disso? Conforme vocês viram nos exercícios, né? Tá? Então Jesus responde ele faz 11 vezes essa pergunta. Nunca lestes? Meu amigo. E os caras ficaram muito revoltados. Jesus estava chamando eles de analfabeto. Porque a ideia era mostrar que, embora eles lessem e tinham até decorado, né, a lei, não sabiam interpretar. Tá bom? Bem, vamos para a sexta figura de linguagem. Prosopopeia. Alguém abra aí em Gênesis, no Salmo e em Jó. E Abel também trouxe e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. O verso 10. E disse: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Ok, então o Senhor atentou para a oferta de Abel, mas não atentou para a oferta de Caim, e a figura mesmo está no versículo 10. O sangue do teu irmão Abel clama desde a terra. Eu passo ali direto na frente do Hemocentro, na Pedro II, nunca vi um sangue clamar. Um saco de sangue, meio litro de sangue. Você que trabalha no hospital, já ouviu? Não. Que barulho? É o sangue aqui, ó, do lado do soro. Sangue não fala. É uma coisa, a prosopopeia acontece quando uma figura inanimada é tida como uma figura animada, que fala, que se move, que faz alguma coisa, tá? Então o sangue do irmão de Caim que clama, quer dizer que o sangue está testemunhando, mostrando que Caim é criminoso. Aliás, um parênteses aqui sobre essa questão de Abel e Caim, porque o primeiro a propor a ideia de pena de morte foi Caim na Bíblia. Ele matou o irmão, né? É um homicídio doméstico, fraticídio, como é chamado. E ele sabia que era tão culpado que ele disse assim para Deus: e agora? Eu estou lascado. Quem me encontrar vai me matar. O criminoso sabe o que ele merece. A culpa está sob a consciência dele.
Há muitos casos na história policial no mundo inteiro de criminosos que foram perseguidos a vida toda, nunca foram pegos, mas que em determinado momento foram lá e se entregaram. Porque não é possível conviver com a culpa. Não é possível. Então Caim é o primeiro a propor pena de morte aí. Aliás, também, outra questão, a palavra feminicídio é de uma burrice tão grande que eu nunca vi. Não existe feminicídio. Homicídio significa morte de ser humano. É a morte de um ser humano, não é a morte do homem. Então, homicídio é morte de qualquer ser humano, homem ou mulher. Feminicídio é o quê? É morte de mulher. Então, homicídio é morte de homem, tá? Então, esse termo não existe. Esse termo é de uma burrice sem precedentes, tá bom? Mas, desde que a presidenta virou presidenta, tudo é possível nesse país, tá bom? A mosquita, as trocagens de vento, né? Então, feminicídio dos males o menor. Quando a gente vê, por exemplo, quando eu tinha 10 anos de idade, né, meu cabelo era mais liso, era cabelo índio mesmo, surfista e tal, eu saí para cortar o cabelo com o papai, né? E na época, Ronaldinho, né, o Ronaldo estava no Barcelona e jogava demais, a garotada toda com a cabeça raspada, né? E eu era doido para raspar a cabeça, minha mãe não deixava. Eu saí com o papai, aí ela, não deixa ele raspar a cabeça não, viu? Aí papai, tá certo. Quando eu sentei na cadeira lá do salão, aí olhei pro meu pai assim, aí ele, o cabelo é seu, você pode raspar. Pode raspar. Aí o cara cortava o cabelo da minha mãe há anos, né? Cortava meu cabelo também há muito tempo. Aí disse, nossa, eu vou cortar, mas com tanta pena. Aí eu, passou a zero, né? E quando eu cheguei em casa com a cabeça raspada, minha mãe brigou com meu pai, né? Deixa o menino, não sei o quê. Isso eu contei para mostrar que as personalidades públicas, como elas influenciam as crianças. Todo menino queria ser Ronaldinho na época, né? Era o Ronaldinho e realmente jogava muita bola mesmo, né? Só no fato de nós termos elegido um presidente que despreza o conhecimento com o maior orgulho do mundo, nós estamos fazendo um desfavor para as nossas crianças. A nossa geração é a geração de preguiçosos para estudar. Obrigado, Lula, por incentivar isso. Ele é o presidente, não precisou estudar, chegou lá. Isso é um desserviço muito grande, porque a criançada cresce vendo isso, tá? É terrível. Olha, nós vamos, para recuperar esse país, nós vamos ter pelo menos uns 30 anos na frente. Para despetizar mesmo o país, vai demorar, tá? Um camarada que tem o orgulho de não ter estudado, tudo bem, tem gente que não teve a oportunidade de estudar, mas o cara ter orgulho de ser incompetente, aí, meu amigo, pesa demais, tá? Eu lamento profundamente. Graças a Deus isso não me afetou nem nos afetou, né? Graças a Deus. Bem, Salmo 35:10. 35:10. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu? Pois livras o pobre daquele que é mais forte do que ele, sim, o pobre necessitado daquele que os rouba. Todos os meus ossos dirão. Na linguagem bíblica, na linguagem hebraica, melhor dizendo, né, no Antigo Testamento, eles têm uma expressão idiomática diferente da nossa, porque a gente diz aqui, é do meu sangue, quando é um parente nosso. Lá no contexto hebraico não se diz é do meu sangue, se diz é osso do meu osso. Para a gente é estranho, para eles é estranho dizer é do meu sangue, tá bom? Então, quando o salmista diz aí, todos os meus ossos dirão, ele quer dizer o seguinte, com todo o meu ser eu falarei isso e aquilo outro. Osso não fala, osso é um ser, um objeto inanimado, né? Mas os ossos aí falarão, quer dizer que ele vai falar com todo o seu ser, por isso que é uma prosopopeia, tá? Jó 12:7. Jó. Não estou ouvindo não, Varão. Fala mais alto.
Mas pergunta agora às alimárias, e elas se ensaiam do céu, e elas te farão saber. Alimárias. Tá, tem outra tradução aí em português? João do céu. Tá. Diz para vocês que comprassem uma Bíblia com a tradução adequada, né? Vou dar uma pisa em cada um. Cada 12 e 7, temos umas 3 traduções aí, não tem 4. 12 e 7 Tá bom. Eu vou falar aqui na Almeida 21. Mas agora pergunta aos animais, e eles te ensinarão. Pergunta às aves do céu, e elas te mostrarão. É sobre o testemunho que os animais dão, né? Animal não fala, né? Nem papagaio fala, tá? Papagaio repete, tá? O único animal que fala é o ser humano. E é animal porque não é vegetal nem é mineral, tá bom? Ah, eu não sou animal não. Você é vegetal, filho? Ou é mineral? Claro que nós somos animais, é a classificação, tá? O contexto aí foi outro, né? O contexto aí é como adjetivo, no caso pejorativo, né? Tá? Então, todos os animais te ensinarão. O animal não ensina nada, o animal aprende, né? Dependendo do animal, ele pode ser domesticado. Por isso que é uma prosopopeia também, tá? É um ser animado, não é inanimado, mas é irracional e ele vai ensinar. Ok? Alguma questão aí, queridos? Vamos passar? Alegoria. Eu coloquei uma definição maior. Alegoria é a narrativa em que as pessoas representam ideias ou princípios. Aplica-se figurativamente uma história ou fato que se admite, e ainda que em si mesma seja possível, é manifestamente fictícia. Pode até ser possível, mas a gente percebe que é uma ficção. É uma metáfora ampliada, ou várias metáforas unidas. Tá? Então, uma alegoria é uma série de metáforas. Tá bom? Por exemplo, João 10. Eu sou bom pastor, as minhas ovelhas são os discípulos, o ladrão é o falso, são os falsos mestres, o lobo é o salteador, né? Enfim. É uma metáfora ampliada ou várias metáforas unidas, representando cada uma delas realidades correspondentes. Disse uma coisa para significar outra. Coloquei aí. A do Salmo 80, Israel é comparado a uma videira. Também em João 15, né? Israel, não mais Israel, mas todo o povo de Deus, é comparado a uma videira. Eu sou... Como é que ele diz? Não, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Vocês são os ramos. Todo ramo que estando em mim, que dá fruto, ele corta ou poda para que dê mais fruto. Quem não está em mim não dá fruto, ele corta e lança fora. Então isso é uma alegoria, tá? Infelizmente, muitos pregadores ao longo da história da igreja, infelizmente até hoje também, têm alegorizado textos bíblicos que não são alegorias. Então, não há como fazer isso de maneira correta, tá? Se não me falha a memória, foi Agostinho de Hipona, o famoso Santo Agostinho, que alegorizou tanto a parábola do samaritano, onde ele vai dizer que cada uma daquelas questões representa uma figura maior. Só que cada uma daquelas pessoas tem um significado no próprio texto bíblico. Lembram? A regra principal da hermenêutica, a Bíblia é quem interpreta a Bíblia. Então, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Primeiro, na Bíblia, Jerusalém sempre é tido em cima, nunca é embaixo, né? Mesmo que a gente venha do norte, lá de Samaria, que é no meio, então com o mapa de Israel na cabeça aí, vai descendo rumo ao sul, Jerusalém fica mais ao sul, na região ali de Judá, mas não diz que desceu para Jerusalém, diz que subiu. Também não é uma questão de topografia, não é uma questão geográfica, de relevo. Jerusalém não é a cidade mais alta de Israel, nessa perspectiva, mas é porque é tido como uma cidade de Deus, por isso que é mais elevado. Sempre quando alguém vai para Jerusalém, sobe, mesmo que venha do norte. Quando alguém volta, desce, né? Mesmo que vá para o norte agora, ou para leste ou oeste, tá? Enfim. Aí passou um sacerdote. Quem era o sacerdote naquela cultura? Existia um sacerdote.
Passou um levita, também não deu trela. Existiu o levita também. Aí passou um samaritano, beleza, acolheu ele. Quem era o samaritano? Era aquele cara odiado, impuro, né? Aquele cara que era considerado gentil, imundo, né? No primeiro século havia uma oração que alguns judeus faziam, logo de manhã, eles agradeciam a Deus por 3 razões. Eles diziam: obrigado, Deus, porque não sou gentil, porque não sou cachorro nem mulher. Eles faziam essa oração. Jesus é quem resgata o valor da mulher. No Evangelho de Lucas, sobretudo, né? Para cada personagem masculino, há um personagem feminino em Lucas. É o único evangelho que faz isso. Não é à toa que é o único evangelho escrito por um gentil. Aliás, o único escritor não judeu do Novo Testamento inteiro é Lucas. Escreve mais ou menos 25% da Bíblia, do Novo Testamento, tá? Todos os outros são judeus. Mateus, Marcos, João, Paulo, Pedro, Judas, Tiago e o autor da carta aos Hebreus, que a gente não sabe quem foi, certamente não foi Paulo. Todos judeus, só Lucas que não era judeu, era gentil, tá? Bem, então, como era que a alegoria era feita da parábola do samaritano? Eu não vou lembrar de tudo não, tá? O jumentinho que ele colocou, o camarada lá, era a igreja. Não, era o Espírito Santo que leva para a hospedaria. A hospedaria é a igreja. O camarada que ajuda o samaritano é Paulo, porque ele que propagou o cristianismo. E por aí vai. Não tem nada a ver, tirou da cabeça dele. Então a alegoria, ela não pode ser feita quando os elementos saem da cabeça do pregador ou do intérprete, né? O pregador não pode criar a mensagem, ele interpreta a mensagem, que é a Bíblia, explica a mensagem e aplica a mensagem. Ele não cria a mensagem, ele cria o sermão, mas a mensagem é o texto bíblico, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. Geralmente, pregadores neopentecostais alegorizam o texto, eles dão um significado daquilo ali, e como é que a gente vai saber se está certo? Não está, porque tira da própria cabeça deles, tá? Então, a gente precisa estar atento a isso. Bem, já falei sobre João 10, e aqui em Gálatas 4, 21 a 31, tem a aplicação alegórica sobre Agar e Sara e seus respectivos filhos. Paulo está tratando da doutrina da salvação aí, porque a carta aos Gálatas, a igreja da Galácia, era uma igreja que estava voltando praticamente para o judaísmo, e ele vai fazer esse contraponto entre a lei e a graça, né? Então isso aí é uma alegoria, mas aí é uma alegoria que está no próprio texto bíblico, tá bom? Então a gente precisa ter cuidado para não alegorizar, ok? Por último, última figura aí, paradoxo. Paradoxo é uma proposição ou declaração oposta à opinião comum. Nós vamos ver exemplos. É uma afirmação contrária a todas as aparências e à primeira vista absurda ou impossível, ou em contraposição ao sentido comum, porém que se estudada detidamente ou meditando nela, torna-se bem fundamentada. Vamos ver essas referências aí, todas em Mateus. Quem pode ser o... isso. Seja o leitor, por favor, para nós. 8:22. Cadê? Está ensaiando? Ele está nessa sala lá? Ele está na salinha das crianças. Eu estava aqui, mas saí. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue e deixa os mortos e sepultar os seus mortos, seus próprios mortos. Como é que um morto vai sepultar outro? Nesse caso aí a gente precisa entender que primeiro ele está falando dos mortos espirituais, que são os que não têm Cristo, vão sepultar seus parentes que morrerem. Então é um paradoxo, porque à primeira vista é impossível. Como é que um morto sepulta outro? Mas quando a gente olha devagarzinho, olha com calma, a gente entende o que é. Tá bom? 12:46 a 50. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar. E alguém lhe disse:
Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Isso não é literal, é claro. Ninguém aqui é mãe de Jesus, nem irmão, né? Mas é o paradoxo. A minha família é quem me obedece. É a mensagem aí. Eu não tenho mais essa ligação com família sanguínea, propriamente dita. É a mensagem. 14:26. Mas se você irmão, você Já vai. Se eles precisam de alguma coisa, Peraí. Eu tenho um recado para 14:26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Ok. É um fantasma. Pensaram que Jesus era um fantasma, mas não era. Havia entre os pescadores dessa época aí histórias de que espíritos maus rondavam de madrugada, né? Embora pelo menos 7 dos 12 apóstolos eram pescadores, haviam sido pescadores, né? Então eles podiam andar tranquilo aí por esse mar da Galileia, que é um lago na verdade. Tiveram essa confusão aí. Ok, 16:6. E Jesus lhe disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Bem, não sei porque eu coloquei esse texto aí não. Deve ter tido algum propósito, mas eu não lembro não. Tá? Eu acho que a ideia aí é que o fermento é a doutrina, né? Não é o fermento propriamente dito. Por isso seria um paradoxo. Bem, mas vamos deixar passar isso aí. Bem, queridos, essas são as figuras de linguagem de forma resumida, tá? Então a gente precisa interpretar na Bíblia cada expressão conforme elas são, conforme elas pedem. O que for literal, o que for da letra, conforme está escrito, interpretar assim. Mas sabendo que há inúmeras figuras de linguagem. Tem uma mensagem por trás, mas a gente precisa saber qual é a mensagem. Não é exatamente o que está escrito, né? No caso das figuras de linguagem. Alguma pergunta, alguma questão? Bem, em último lugar, vamos ver aqui a questão da aplicação do texto bíblico, tá? Eu coloquei na última página aí 9 perguntas que nos ajudam na aplicação. Quando eu falo em aplicação, estou pensando primeiro na nossa própria vida, só depois é que essa aplicação vai para outros, num estudo bíblico, num sermão, enfim. Então essas 9 perguntas, nós podemos fazer várias delas no mesmo texto. Por exemplo, vou ver aqui uma passagem. Diga uma passagem bíblica aí que vocês gostam. 3:16. João 3,16. Ok. A primeira pergunta: há um exemplo a ser seguido ali em João 3,16? Um exemplo que a gente deve seguir? Qual é? Sim. Significa o quê? É aplicação, não pode ser subjetivo. Significa o quê? Pra gente. Tá. Há um exemplo a ser seguido ali? Qual é? Eu estou perguntando. Se não tem, não é obrigado a ter não. Você que Porque falou. ele amou o mundo. O mundo deveríamos amar também. Pronto. Diga outra passagem. 10. Tá bom. Há um pecado a se evitar ali? Qual é? De
ser um falso mestre. Exato. Digam outra passagem. Não precisa ser só um versículo, não. Pode ser uma passagem maior que vocês gostam. Vamos lá, gente. Uma passagem bíblica, pelo amor de Deus. Porque o reino do céu é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vida. Tá bom. Há uma promessa para a gente aí nesse texto? Sai de madrugada para assalariar para a sua vida. Não, não há. Não tem nenhuma promessa para a gente aí. Então a terceira pergunta da aplicação não se aplica aí. Outra passagem. Mateus 4:4. Diga. Respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ok. Há uma oração aí que a gente deve repetir como exemplo? Não. Então a pergunta número 4 não se aplica a ela. Há um mandamento a ser obedecido aí? Qual é o mandamento? De nos alimentarmos da palavra, assim intrinsecamente, né? Eu acho que é mais um exemplo a ser seguido do que um mandamento. É a pergunta número 1. Tá? Tá, outra passagem. Por exemplo, lá em Tiago, o apóstolo diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Aí a pergunta número 6 aí: há uma condição a se atender? Sim, sujeitar-se a Deus. Sujeitar a Deus. E depois, aqui então, a gente resiste ao diabo. São duas condições e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo é um mandamento, no caso. É um mandamento. E é uma condição também, nesse caso. E também, se sujeitar a Deus também é mandamento. Ok. A pergunta número 7, há um versículo a se memorizar, a ideia de um versículo-chave. Há um texto-chave para a gente memorizar aí. Havendo, a gente decora. Tá? Na minha opinião, pelo que eu tenho visto, o texto bíblico dito mais errado que eu já vi é Mateus 18:20. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Não é assim que está. É ali estou. Ali estarei. Quase todo mundo diz esse texto errado. E o contexto então nem se fala, né? A gente usa para começar um culto que tem pouca gente. Tem nada a ver com isso. Nada a ver, nós já vimos, né? Número 8. Há um erro a se notar. Então, por exemplo, um erro teológico. Digamos que alguém não acredita na divindade de Jesus. Aí ele lê João 8:58. Antes que Abraão existisse, eu sou. A versículo 59 diz que os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo. Vocês entenderam bem o recado que Jesus estava dando, dizendo que é Deus. E a pessoa que está lendo não acredita na Trindade. O erro a se notar é o erro dela, o erro teológico de que Jesus é Deus e tem que se conformar às Escrituras. Diga. Foi conferir o texto, né? Foi. Não é? Ali estou. Não é estarei, é estou. Outro texto bíblico que o pessoal cita muito, ele não é tão citado, mas quando é citado, geralmente é citado de maneira errada. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não é assim que está. É aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa estar em pé. Tá? Daí vai. Por isso, eu comecei essa disciplina com dicas de leitura da Bíblia. Tem que ler direitinho, para não citar Deus fora de contexto. Como é que a Bíblia diz? A Bíblia diz não sei o que, não diz isso não. Diz quase isso, mas não é isso. Por último, pergunta número 9. Há um desafio a se enfrentar. Deus fala conosco de maneira ordinária por meio da Bíblia. Ordinário porque não é extraordinária, tá bom? Método comum de Deus falar com seu povo é por meio da Bíblia, da leitura bíblica. Tá? Mais do que qualquer outro meio. Então nada que nós lemos na Escritura é por acaso. Nada entrou por acaso também na Bíblia.
E Deus pode nos falar de maneira mais profunda, dando-nos direção para algo, um desafio. Digamos, nós estamos lendo lá uma passagem tipicamente missionária, chamada Grande Comissão, do final dos Evangelhos, de Atos também. Deus pode te falar de maneira diretiva, né? Dando um desafio. Porque você não começa a evangelizar lá no seu trabalho, assim assado, no seu prédio, fazer um grupo de oração, um grupo de estudo bíblico. Então nós também devemos estar atentos à voz de Deus enquanto lemos as Escrituras, o desafio que Ele pode nos dar, tá? Veja só, são 9 perguntas que a gente pode ir fazendo elas num texto, numa passagem, mas nem sempre a passagem se encaixa com essa pergunta, mas se encaixará com outra. Por exemplo, Abraão orando, intercedendo por Sodoma e Gomorra junto a Deus. Há um exemplo a ser seguido ali, o exemplo de intercessão pelos incrédulos, né? Há uma oração a se repetir também, orar com perseverança, mas não há mandamento. Então muitas das promessas de Deus têm uma condição para se atender, tá? Às vezes nós temos um erro a corrigir, um erro nosso, um erro doutrinário. Por meio da leitura bíblica nós vamos afinando a nossa teologia. Ela não pode ser do mesmo jeito daqui a 10 anos. Quando a gente se encontrar por aí, daqui a 10 anos, que eu não vou lembrar o nome de vocês, me desculpem, e nem vocês do meu, já estão desculpados, né? Mas é mais fácil para vocês vão me chamar de professor, e ser crente é bom. Ô irmão, ô irmã, tá? A gente não pode estar com a mesma teologia. A gente tem que ter uma teologia muito mais apurada daqui a 10 anos. Deus espera isso de nós. Tanto que o autor da carta aos Hebreus, né, em Hebreus 5,14, repreende os leitores, porque ele já tem tempo de crente, um bom tempo de crente, mas eles não aprenderam muito da palavra. E ele diz assim: pelo tempo que vocês têm, vocês já deviam ser mestres. À medida que o tempo passa, nós devemos aprender mais da Bíblia, tá? Enfim, então vamos aos exercícios, tá?